melhorando, aleluia. Queridos, o Senhor compartilhou uma palavra no meu coração e eu tenho convicção que essa palavra pode ser resposta dele para a sua vida, amém? Hoje nós vamos falar sobre um tema que é vencendo a intimidação. Repete comigo, vencendo a intimidação. A grande verdade é que o diabo, ele tenta nos paralisar, e uma das estratégias que ele mais utiliza para paralisar o povo de Deus, para manter o povo de Deus estagnado, se chama intimidação. Tem um homem de Deus chamado John Bevere, ele fala o seguinte: a intimidação não é vencida com passividade. Ceder ao medo não traz paz, apenas prolonga a escravidão que o inimigo exerce sobre a sua vida. Olha isso, gente. Estagnação, intimidação são prisões. Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto você viver como resultado da intimidação, você vive paralisado e você nunca vai provar o melhor de Deus para a sua vida. Beleza, eu vou tentar desse lado, vai que falhou o microfone ali. Enquanto você viver paralisado, intimidado, você nunca vai provar o melhor de Deus para a sua vida. O diabo, ele não tem poder de anular o seu chamado. O diabo, ele não tem o poder de te resistir. Agora, o que ele tenta então? Ele tenta te paralisar, porque você estagnado é a mesma coisa que nada. Eu disse hoje que, eu escrevi isso na verdade, que pior do que não saber o propósito de Deus para a sua vida, pior do que não saber para onde Deus está te levando, é saber para onde Deus está te levando e ficar parado. Porque quando a gente não conhece Jesus, quando a gente não reconhece que Deus tem um propósito na nossa vida, a gente está vivendo a vida de qualquer jeito. Mas a partir do momento que a gente conheceu, que a gente vislumbrou, que a gente sabe que Deus tem um plano para nós, se nós nos mantermos estagnados, além de inefetivos no reino, nós nos tornamos frustrados. E coisa ruim é crente frustrado, meu irmão. Porque ele não consegue refletir o caráter do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos entender como funciona esse negócio de intimidação e como vencer isso sobre a sua vida. Você está empolgado para isso, querido? Pastor, eu não estou intimidado, eu estou tranquilo. Querido, deixa eu te dizer, a maioria das áreas que nós não estamos nos movendo eficientemente, nós estamos de alguma maneira sob a influência da intimidação. E o Senhor tem para nós liberdade. Repete comigo, Deus tem para mim liberdade. Como plano de fundo dessa história, eu quero compartilhar com você a história do rei Ezequias. O rei Ezequias está relatado lá em 2 Reis, no capítulo 18. O rei Ezequias, ele sofre uma ameaça. Repete comigo, ameaça. De um camarada que era bom de briga, um tal de Senaqueribe. Senaqueribe, ele tinha invadido diversas nações e dominado diversas nações. Há muitos anos atrás, eu fui numa aula de arqueologia bíblica, junto com meu sogro. Isso é o tipo de coisa que você faz, cara, quando você está namorando, você quer convencer o sogro, você vai até em aula de arqueologia. Misericórdia, velho. Depois que casa, você deixa pra lá. Não, mas eu gostei muito, realmente a aula foi muito boa. Mas esse professor, ele estava falando sobre o rei Senaqueribe. Ele fala dos crimes hediondos que Senaqueribe cometia com as nações que ele invadia. Era um negócio assim terrível. Eu não vou nem citar porque não é apropriado falar aqui. Mas querido, são coisas terríveis, terríveis, que esse rei chamado Senaqueribe fazia. E o cara tinha um exército imbatível. Ele derrotava todo mundo. Ele era o cara da guerra. E aí Senaqueribe, só para mandar um recado, ele fala assim, avisa Ezequias que eu vou invadir, viu? E ele começa a conquistar algumas das cidades de Judá.
E Ezequias ficou apavorado. É isso que a intimidação tenta fazer com você. Considerar o tamanho do gigante e se ver como um gafanhoto. Olha o que Ezequias, 2 Reis 18, versículo 15. Esse foi talvez um dos primeiros erros do rei Ezequias aqui. 2 Reis 18, versículo 15. Deixa eu contar o contexto. Quando Senaqueribe começa a invadir a região, Ezequias fala assim: opa, parou. Faz o seguinte, ô Senaqueribe, desculpa aí, viu? Eu não sei como chamam na região onde você cresceu, mas na minha quebrada é arregar. Eu sei que o pessoal do Nordeste fala bater o pino, né? Eu demorei anos para descobrir o que significava isso, mas enfim. Mas Ezequias amarelou. Ele falou: é o quê? Não, ô Senaqueribe, desculpa aí. Faz o seguinte, eu vou te pagar o imposto. Você vê que já era negócio do diabo esse negócio de imposto aí. Deixa pra lá. Eu vou pagar o imposto que você pedir. Aí o Senaqueribe falou: tá bom. Me manda 18 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro. Ó. Parece o Haddad. Deixa pra lá. Mas é um imposto pesado. Olha o que Ezequias fez para pagar o imposto, versículo 15. Assim Ezequias lhes deu toda a prata que se encontrou no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro que havia revestido as portas e os batentes do templo do Senhor e deu ao rei da Assíria. Rei da Síria, Senaqueribe. Querido, Ezequias ficou tão apavorado com esse negócio que tem que pagar imposto. Sabe o que ele saiu fazendo? Arrancando o ouro que estava dentro do templo do Senhor. É isso que a intimidação tenta fazer com você. Tenta tirar, fazer você arrancar daquilo que é sagrado para entregar para os homens. Ezequias, ele tocou naquilo que era sagrado por temor dos homens. Ele tirou os batentes da porta para pagar imposto para o rei que ele estava com medo. E às vezes a intimidação vai tentar fazer isso com você. Ah, pastor, mas hoje em dia ninguém vive mais isso. Mas querido, às vezes a intimidação vem: se você não abrir mão disso e disso por conta do seu trabalho, a sua posição está em xeque. Ei querido, deixa eu te dizer uma coisa. Você levanta a mão aqui dizendo que seu provedor é Deus e não o seu trabalho. E aí quando o seu trabalho quer se levantar, você tenta tirar daquilo que é sagrado para dar para o trabalho? Eu sei porque sei que Deus está falando com algumas pessoas aqui. Querido, eu já contei esse testemunho algumas vezes aqui, eu preciso repetir. Certa vez, um culto de oração nessa igreja, eu tinha uma conversa muito importante na empresa que eu era sócio. E assim, o muito importante significa 800 mil reais da empresa. Queria que fosse meu, mas não é, amém. Mas esse era o nível de relevância dessa reunião. E eu falei: gente, não dá. Por que não dá? Porque tem culto de oração no Verbo Sapopemba. Nessa época a gente devia ter 4 ou 5 membros, meu irmão. Não, André, mas é muito importante que você esteja nessa reunião. Eu falei: vocês precisam lembrar de uma coisa. Minha prioridade não é vocês. Quem me sustenta não são vocês, é meu Senhor. E nesse horário eu vou honrar meu Senhor. Eu não vou deixar nenhum empregador, nenhum sócio definir quais são as minhas prioridades. O meu Senhor define as minhas prioridades. Sabe o que começou a acontecer? Meus sócios começaram a mudar o horário da reunião, porque tinha oração no Verbo Sapopemba. Deixa eu dizer uma coisa, querido. A intimidação vai ser uma tentação para você tirar daquilo que é sagrado para entregar aos homens. Não faça isso, meu irmão. O que é do Senhor é do Senhor. Seja fiel no que você faz, no seu trabalho, na sua área de atuação. Agora, não negocie seus princípios. E quando a gente fala de negociar princípio, a gente acha que é só sobre pagar imposto, né? Não roubar, não mentir, vender as coisas com nota fiscal. Querido, às vezes princípio é dizer não. Falei: eu já tenho uma prioridade, eu já tinha um acordo e eu vou cumprir
o combinado. Amém? Aleluia. Pastor Beto Gomes, ele já ministrou aqui no nosso aniversário de 3 anos. E ele foi um mentor para mim. E o pastor Beto Gomes, ele é um baita músico, assim, pianista de jazz, assim, de altíssimo nível. E quando ele veio para São Paulo, ele é do Nordeste, quando ele veio para São Paulo, ele começou a receber convites para tocar em festivais de jazz. E ele participou de um festival e o músico para o qual ele estava tocando chegou à final do festival. Ia ser um negócio maravilhoso, televisionado, ele ia ganhar um dinheirão e, cara, maravilhoso. E ele cancelou, ele falou assim, precisa arrumar outro tecladista porque eu não vou poder tocar não. Por quê? Ele falou, cara, porque a gente está começando uma reuniãozinha de jovens lá e eu preciso honrar. E aí os próprios amigos dele, crentes, pastores, falaram, Beto, você é doido, cara. Você vai ganhar o dinheiro que você não ganharia em um ano, bicho. Uma noite, você não pode mudar esse negócio de jovens? Ele falou, ei, Deus pediu para eu vir para São Paulo, não era para tocar jazz, era para pregar a palavra dele. Eu vou ser fiel. Querido, esse movimento que ele estava começando de jovens foi o que Deus usou para alcançar a minha vida. Se hoje eu estou pregando para você, é porque eu fui alcançado por esse negócio que um cara foi fiel quando ninguém viu. Para quem tem mais tempo de verbo da vida aí, conhece o contexto, era um movimento de jovens muito relevante dentro da nossa denominação. Sabe, querido, por conta da fidelidade de alguém. A intimidação vai tentar fazer você negociar suas prioridades. Não negocie as suas prioridades. Lembra quem é a sua fonte, lembra quem é o seu provedor, lembra quem é o seu Senhor, amém? Glória a Deus. Temer os homens vai te colocar num prejuízo, meu irmão. A Bíblia fala em Provérbios 29, versículo 25, Provérbios 29, 25, diz assim, quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Aleluia. Sabe, o que Senaqueribe fez, talvez tinha o que Ezequias fez, talvez tivesse uma boa intenção. Ele falou, bom, Judá é a cidade do Senhor. Se eu não pagar esse imposto, Judá vai ser destruído. Então quer saber de uma coisa? Arranca tudo os ouro daí. Eu fico imaginando Ezequias arrancando até os brincos de ouro da mulher dele. Falou, não, vamos dar imposto, vamos pagar lá para o Senaqueribe, para a gente não ser destruído. Só que, querido, nosso inimigo, ele nos intimida, mas depois que nós damos legalidade para ele, ele não retrocede, ele só escala a fome dele por nos roubar. Como assim, pastor? Ezequias vai e paga o imposto para Senaqueribe. Sabe o que Senaqueribe faz logo na sequência? Manda um exército de 185 mil homens ficar ao redor da cidade. Ué, mas ele não pagou o imposto? É isso, querido. Se você cede para a intimidação aumenta. Tem um ex-presidente norte-americano chamado Richard Nixon. Richard Nixon ficou famoso por dizer uma frase. Ele disse o seguinte: não negociamos com terroristas. Cara, isso deveria... Que frase maravilhosa. No contexto ali, era um contexto de Oriente Médio e os terroristas ali estavam querendo uma negociação com os Estados Unidos. Ele falou, não tem conversa. Se vocês não retrocederem, a gente vai entrar, tacar bomba, derrubar tudo e a guerra acaba em um dia. E a gente já viu que os Estados Unidos sabem fazer isso, não é verdade? E o Richard Nixon só falou assim, não tem conversa, não tem negociação, nós não negociamos com terrorista. Querido, deixa eu te dizer, a sua disposição de fé como cristão é não negociar com terrorista. O diabo tenta falar, se você não ceder vai perder o emprego. Eu perco o emprego, mas não perco Jesus. Se você não negociar, vai perder a sua posição. Perco a posição, mas não perco a graça do Senhor que está operando sobre a minha vida. Não negocie com terrorista, querido. O diabo tenta te intimidar, mas derrotado é ele. Aleluia.
Querido, essa é a nossa disposição de fé. Nós vamos crer, nós vamos avançar, nós vamos conquistar. E quanto mais conquistamos, mais fome nós temos para conquistar ainda mais para o reino de Deus. Sabe, meu irmão, talvez você não saiba, mas essa semana que estava para acontecer o Arraiá do Verbo, não foi só a Estela, mas várias pessoas que estavam envolvidas na organização passaram mal. A Dani passou mal, um monte de gente ficou mal de saúde. E sabe qual foi a disposição de fé? Beleza, já que o diabo está bravo, a gente vai para cima, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa, nós somos o povo de Deus, quem tem que retroceder é Ele, quem tem que abrir caminho é Ele, nós vamos avançar. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, nós precisamos continuar nos movendo, amém? Repete comigo, não tem negociação. Aleluia. Querido, às vezes, você vai ter que fazer essa confissão de fé diante do seu próprio espelho. Quando for mais confortável ficar em casa, quando for mais confortável seguir o caminho que todo mundo segue, quando for mais confortável, você tem o dinheiro trocadinho para ir para a igreja, ou você podia usar isso para comprar comida para sua casa, e aí você vai ter que olhar no espelho e dizer: ei, não tem negociação. Simples assim, querido. Eu já provei, eu já vi. Deus sabe como prover, Deus sabe como me alcançar, Deus sabe como efetuar milagres, mas Deus não faz isso para frouxo. Desculpa se isso é ofensivo para você, mas o Evangelho não é um chamado de Deus para os covardes. O Evangelho é um chamado de Deus para nós entregarmos tudo que temos e somos para Ele, para o louvor da glória dEle. Nós não podemos, meu irmão, chegar diante do Senhor e cantar com verdade no nosso coração: tudo entregarei. E quando na prática a gente não está entregando é nada para Ele. Fica a reflexão para a amada igreja, aleluia. Querido, não deixe a intimidação dominar a sua vida. Aleluia. Eu sei, meu irmão, uma mensagem como essa, ainda mais transmitida para o YouTube, você vai encontrar dezenas e dezenas de pessoas que vão dizer: nossa, que abusivo. Meu irmão, a decisão é tua. E ó, ninguém aqui está falando de algo que a gente não faz não, viu? Nós como igreja estamos todos nos movendo nessa. Agora, querido, se você quer um clube social confortável, igreja é o lugar errado, meu irmão. Igreja é uma comunidade de pessoas que amam a Jesus e que querem ver o reino de Deus se manifestando aqui na terra. Sempre cito essa frase do irmão C.S. Lewis, que diz o seguinte: se você está buscando uma religião que te deixe confortável, eu não recomendo o cristianismo. Porque nessa religião, o nosso Deus morreu numa cruz. E aí o apóstolo Paulo fala o seguinte: tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas antes se esvaziou de quem Ele era e veio aqui e morreu a morte no nosso lugar, meu irmão. O convite do cristianismo é um convite para nos despirmos de nós mesmos, para ver a glória de Deus manifestada sobre a terra. E eu posso te dizer uma coisa, meu irmão, vale muito a pena. Aleluia. Não se deixe intimidar. Repete comigo, não se deixe intimidar. Talvez você vai precisar ter essa conversa com o seu espelho também. Existem dias, querido, que nós vamos nos deparar com situações onde nós não sabemos a resposta e nós não sabemos de onde virá o livramento. Ainda assim, tem que haver em nós uma disposição de fé para continuar. Eu lembro da história da rainha Esther. Um plano satânico, diabólico se levanta para exterminar o povo judeu daquela região, daquela nação. E o tio de Esther intercede
E ela fala: olha, se eu me apresentar diante do rei, pode ser que eu morra. E o tio de Esther, lá em Esther 4, ele dá uma resposta maravilhosa. Eu acho que é o versículo 14, vamos ver. Se não for, eu cito aqui. É esse mesmo. Basicamente, o tio de Esther pede para ela se manifestar. Ela diz: olha, eu não posso fazer isso quando eu quiser. E aí ele dá essa resposta. Ele fala: olha, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e sua família, você e a família de seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Sabe, meu irmão, Deus tem maneiras de gerar o livramento. Deus poderia fazer de outras formas, mas Deus decidiu contar com você. Aleluia. Você já parou para pensar, do ponto de vista natural para a gente, qual é o melhor caminho para Deus edificar uma igreja grande, numerosa e relevante? Qual é o melhor caminho para Deus edificar uma igreja que vai alcançar, discipular e enviar 1% da região de Sapopemba? Vamos lá, qual seria o melhor caminho? Pastor Dedé prega uma mensagem, um bilionário se converte, o cara é bilionário, ele vai e compra o maior prédio dessa região, coloca rios de dinheiro aqui na igreja, a gente tem tudo do bom e do melhor, e pronto, a gente já vai relevante no dia 1. E quantos sabem que Deus pode fazer o que se Ele quiser? Amém? Deus pode, amém? Mas Deus decidiu contar com gente simples para construir uma história tão grandiosa. Eu amo a dinâmica de Deus. Deus, ele não precisa das probabilidades favoráveis para conquistar a vitória. Deus precisa de um povo fiel. Deus, ele não precisa arquitetar o jogo para ficar mais fácil para o nosso lado. Não, ele precisa da nossa fidelidade e submissão a cada passo, para que através de gente simples ele construa uma história extraordinária. Você devia estar mais empolgado nessa parte. Querido, Deus decidiu usar você. E a velocidade do seu progresso no reino está intimamente relacionada com a rapidez das suas respostas obedientes a Deus. A velocidade do seu progresso está intimamente ligada com a velocidade da sua obediência. Aleluia. Glória a Deus. Bom, como eu disse, a intimidação, uma vez que ela recebe uma resposta, ela não se satisfaz, ela escala. Então Senaqueribe manda 185 mil soldados para intimidar Ezequias. Vamos ler 2 Reis 18, versículo 19. Você está recebendo algo bom essa noite? Que bom. O comandante de campo lhes disse. Aqui é o comandante de Senaqueribe dizendo para o pessoal do rei Ezequias. Diz o seguinte: digam a Ezequias que assim diz o grande rei, o rei da Síria. Em que se baseia a sua confiança? Você pensa que meras palavras já são estratégia e poderio militar? Em que você está confiado para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito? Aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia? Assim é o faraó, rei do Egito, para quem nele confia. A primeira coisa que a intimidação quer roubar de você é sua confiança em Deus. O diabo, ele não quer roubar seu dinheiro, ele quer roubar sua confiança. Porque se você parou de confiar no Senhor, ele consegue todo o resto. Um homem de Deus que eu gosto muito diz o seguinte: o inimigo não está interessado em seus bens, quanto está interessado em sua confiança. Se ele conseguir fazer você duvidar de quem Deus é, o restante ele já ganhou.
A primeira estratégia de Senaqueribe foi: ei, o que você está achando que com você vai ser diferente? Eu derrubei todos os maiores reis da terra. Quem é você na fila do pão? Em quem você está confiando para se garantir assim? Não foi a mesma estratégia que Golias usou? Um homem, um gigante, paralisou um exército. Golias com palavras, ó. Ei, tem homem em Israel aí não? Levanta um aí para me enfrentar. E ó, se ganhar de mim, nós somos escravos de vocês. E aí Israel falou: meu Deus, olha o tamanho do camarada, quem que enfrenta um homem desse? Intimidação, querido. Eu tenho para mim que a grande vitória de Davi foi muito antes de Davi escolher pedras. Davi venceu falando. Querido, posso te dar um conselho? Não deixe a intimidação com a última palavra. Lembra em quem você confia. Porque Golias fala para Davi: tá achando que eu sou um cachorro para tacar pedra em mim, é? E aí Davi fala para Golias: ei, você está confiando no seu tamanho, na sua lança, na sua espada. Deixa eu te dizer uma coisa: eu vou enfrentar você, não é com a pedra, não é com qualquer outra coisa, é em nome do Senhor dos Exércitos. E deixa eu te dizer mais uma coisa, seu gigante ousado: hoje eu vou derrubar você, cortar sua cabeça e dar para os bichos do campo. Eita cabra macho. Não deixe a intimidação com a última palavra, meu irmão. Você precisa lembrar em quem você depositou a sua confiança. É no Senhor, amém? Aleluia, aleluia. A intimidação ataca o centro da sua fé, que é a confiança em Deus. Confia no Senhor, querido. O salmista diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, eu farei menção do nome do Senhor. Querido, você precisa lembrar em quem você confia. A garantia do seu sucesso é o Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos lá para o versículo 22, Lucas. 2 Reis, versículo 22. Você lembra que, só retomar a timeline aqui, Ezequias está conquistando, Senaqueribe está conquistando tudo. Ezequias fica com medo, arranca os ouros do templo e entrega como tributo. Ao invés de Senaqueribe ficar de boa, Senaqueribe ele move um exército de 185 mil homens para rodear a cidade. Ok? Então esse é o resumo do que nós vimos até agora. E aí agora, o general de Senaqueribe está tentando intimidar ainda mais Ezequias, quando ele fala: em quem você está confiando? Aí ele fala: você está confiando no Egito? O Egito é nada. Basicamente o que ele falou: o Egito é um caniço, é um palito de dente que espeta a mão no máximo, se eu me apoiar nele. Era isso que ele estava falando. No versículo 22, ele vai falar: agora você está dizendo que vai confiar no Senhor? Olha isso. Mas se vocês me disserem, confiamos no Senhor nosso Deus, não é aquele cujos santuários e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém que devem adorar diante deste altar em Jerusalém? Olha que diabólico isso. Ele intimidou Ezequias, por conta da pressão, arrancou os tesouros do templo. E agora ele está acusando Ezequias por ter arrancado os tesouros do templo. Ele está dizendo: você está dizendo que confia no Senhor, mas você não arrancou todos os tesouros da casa do Senhor, não? Como que você vai confiar nele? É isso que o diabo tenta fazer, meu irmão. Ele tenta te intimidar para que você haja sob pressão e que você erre. E depois ele vai usar o seu erro para te condenar a vida toda. Por isso que a resposta mais sábia que nós podemos ter é a seguinte: não negociamos com terroristas. Repete comigo: não negociamos com terroristas. Essa é a nossa atitude de fé, amém? A intimidação nos pressiona para agir de forma precipitada e depois nos condena por termos nos precipitado.
Não negocia, meu irmão. Fica com o que a palavra diz ao seu respeito. Fica com a promessa de Deus. Tem um homem, ele é cristão, um cientista. Ele ficou muito mais famoso por ser cientista do que por ser pregador. Mas ele diz o seguinte: a maioria das pessoas não fracassa, elas desistem antes. Às vezes, meu irmão, a nossa fé vai funcionar nos últimos 10 metros. Às vezes ela vai funcionar nos últimos 5. Às vezes ela vai funcionar no último metro. A questão é, não desista até dar certo, meu irmão. Eu sinto da parte de Deus que tem resposta dele para algumas pessoas aqui. Querido, Moisés, com aquele mundaréu de gente, obedecendo ao Senhor, chega diante do mar, exército de Faraó atrás, mar na frente. E agora, velho? Vai recorrer a quem? Aí Moisés fala para o povo: ei, não tenha medo não. Só que daí Moisés fala isso para o povo e vira: Deus, que a gente faz agora? Moisés foi perguntar ao Senhor: Senhor, tem milhões de pessoas aqui, tem um exército inimigo e tem um mar na frente. Foi orar ao Senhor. E eu amo a resposta do Senhor. O Senhor fala: Moisés, está orando por quê? Diga ao povo que marche. Consegue perceber, querido, que talvez uma das maiores manifestações de Deus que nós vemos no Antigo Testamento, Deus não deu uma palavra específica: Moisés, coloca o pé na frente, e aí ao você colocar o cajado, quando a água estiver batendo mais ou menos no seu joelho, aí eu vou abrir o mar. Deus não prometeu isso. Deus só falou: eu não mandei vocês andar, está parando, orando, por quê? Só continua andando. Querido, nosso problema é que muitas vezes nós queremos que Deus nos informe previamente como Ele vai agir. Nosso problema é que a gente fala: Senhor, não, peraí, agora ficou impossível, Senhor, então o Senhor tem que me falar o que o Senhor vai fazer. Não, Ele não tem que te falar não, você é que tem que obedecer. Se Ele falou, meu irmão, só continua andando. Se Ele falou com você, só continua marchando. E o que vai acontecer? Eu não sei, mas vai acontecer. Porque Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender. O que Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Só continua marchando, meu irmão. Aleluia. Não deixe a intimidação te parar, amém? Aleluia. A intimidação quer te forçar a agir pela carne e depois te condenar porque você agiu pela carne. Confia no Senhor. Aleluia. Versículo 23. Então o primeiro ponto que nós falamos é: a intimidação ela tenta te impulsionar a agir de forma precipitada. Depois ela vai tentar te intimidar, tirando a sua confiança do Senhor, fazendo você questionar onde está a sua confiança. Agora olha o versículo 23. Aceite, pois, agora o desafio de meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você tiver cavaleiros para montar neles. Como você pode derrotar o mais insignificante oficial do meu senhor, mesmo que você confie no Egito para lhe dar carros de guerra e cavalheiros? Sabe o que ele estava falando? Estava falando: Ezequias, eu sou o oficial mais insignificante, e eu vim com 185.000 soldados, velho. Vamos fazer o seguinte: eu sei que você não tem nem 2.000 aí. Se você tiver 2.000 soldados, eu mesmo dou para vocês 2.000 cavalos. A intimidação, primeiro ela tenta roubar a sua confiança no Senhor, depois ela tenta roubar a confiança da sua identidade. Ela tenta mostrar para você: você é pequeno demais para isso. Para de ser doido. Quem é você? Você não consegue não. Esse é o caminho que a intimidação tenta fazer. Primeiro tirar a sua confiança do Senhor, e depois fazer você questionar sobre o que Deus tem dito sobre você. Olha para você, você é muito pequeno. Você não consegue não. Querido,
Nós não negociamos com terroristas. Você lembra dos 12 espias que subiram para ver a terra de Canaã? O relato dos 10 foi: os homens que habitam lá são gigantes, e nós éramos como gafanhoto aos seus próprios olhos. Como que você sabe? Já parou para pensar? Como que você sabe que você era como gafanhoto diante dos olhos dele? Ele responde: e éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. Querido, se você se enxerga como gafanhoto, você pensa como gafanhoto, vai ter coragem e atitude de gafanhoto e não conquista nada nessa vida. Agora tinha outros 2 caras diferentes, Josué e Caleb. Eles falam: nós temos uma promessa de Deus. Os caras são grandes, mas a gente vai devorar eles como pão. A segurança deles foi removida a partir do momento que a gente pisou nessa terra. O negócio é nosso, aleluia. Consegue perceber, querido? A nossa confiança e ousadia não pode estar baseado em nós mesmos ou em nossa própria capacidade. A nossa confiança ou ousadia devem estar baseados naquilo que Deus falou a nosso respeito. Aleluia. Querido, eu posso te dizer, meu irmão, a intimidação tenta bater aqui em mim muitas vezes, às vezes algumas vezes por mês, com relação à igreja. Mas não tem negociação, meu irmão. Deus falou que vai crescer, Deus falou que Ele está atraindo pessoas, Deus falou que o negócio está acontecendo, e está acontecendo, meu irmão. Você acha que, meu irmão, eu visitei esses dias nem sei se eu deveria falar isso, mas beleza. Eu preguei numa igreja alguns meses atrás. A igreja estava no seu aniversário de 3 anos. Cara, a igreja tinha quase 2.000 membros. Eu falei: cara, eu estou fazendo alguma coisa muito errada. Ou certa, não sei. Porque a intimidação tenta fazer isso, fazer você se comparar. Pode ser, querido, que aquela igreja esteja sendo realmente bênção para a vida daqueles irmãos, e de fato está. Mas, querido, não dá para dizer que a gente não está no caminho certo, meu irmão. Tem tanta história de vida transformada aqui. Tem tanta gente encontrando seu chamado, seu propósito no reino. Tem tantas famílias sendo alcançadas aqui. Sabe de uma coisa, querido? Não dá para dizer que não é Deus que está agindo, meu irmão. A grande questão, o que nos frustra às vezes, é querer medir o nosso sucesso com a régua ou com a trena dos outros. Deus é quem define o que é sucesso. E no reino, o sucesso de uma igreja não é refletido em multidão. Sucesso de uma igreja são mãos levantadas, são corações rendidos, são vidas transformadas, são pessoas que estão encontrando seu propósito, seu chamado. É gente que está melhorando, aleluia. Glória a Deus. Não deixe a intimidação fazer você questionar a sua identidade. Aleluia. Deus não te vê como gafanhoto, meu irmão. Golias viu Davi como um menino, errou. Aquele menino derrotou ele. A grande verdade é que você é quem Deus diz que você é. E nós precisamos aprender a nos enxergar com a ótica de Deus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. A tentativa da intimidação é te convencer que você é pequeno demais. Mas isso é mentira. Eu amo a maneira como o Senhor se relaciona conosco. Porque se você parar para lembrar de algumas promessas que você recebeu de Deus, eu não sei você, mas comigo acontece isso bastante. Eu sou tentado a pensar: não, Deus, você errou de endereço. Porque Deus, Ele não fala conosco de acordo com o que nós somos hoje. Deus, Ele se relaciona conosco de acordo com o que Ele já nos vê sendo. Aleluia. A Bíblia conta a história de Gideão. Deus escolhe um cara que nunca pegou numa espada
para derrotar um grande exército. Ó. O camarada estava trabalhando escondido porque estava com medo. Gideão era diante dos homens, diante dele mesmo, um covarde. E como o anjo do Senhor fala com Gideão? Deus é contigo, homem valente. Aleluia. Gideão talvez pudesse dizer: Senhor, eu não me sinto valente. Olha para mim, eu estou trabalhando escondido. Se tem uma coisa que eu não sou, é valente. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus te chamou de valente, Ele está certo, você está errado. Fica com a informação dEle, porque Ele é o Senhor. Foi Ele que te criou. Antes de você nascer, Deus já tinha estabelecido quem você é. Ele define a nossa identidade, amém? Aleluia. O inimigo sempre vai tentar fazer você esquecer quem você é em Deus, para tentar te controlar. A estratégia do diabo é te confundir acerca de quem você é, desde a antiguidade. Gênesis 1, o Senhor fala: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, amém? Quantos lembram disso? Quando o diabo lá em Gênesis 3 vem tentar a mulher, o que ele fala? Se você comer, você vai se tornar igual a Deus. Mas ela já era. Deus já tinha feito ela imagem e semelhança do Senhor. Jesus, Lucas 4, Jesus é levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo no deserto. Depois de 40 dias de jejum, qual é a tentativa do diabo para Jesus? Se você é o Filho de Deus, lança-te daqui. Querido, no capítulo anterior, Lucas 3, Jesus estava no Jordão sendo batizado por João Batista, e qual voz que veio do alto? Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus afirmou a identidade de Jesus. Qual foi a primeira coisa que o diabo tentou confundir Jesus? Identidade. Se sentindo pequeno demais, você não consegue vivenciar o que Deus tem para você, meu irmão. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12 que nós precisamos ter uma visão equilibrada acerca de nós mesmos, de acordo com a nossa medida de fé. Eu acabei de receber isso do Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Você só conhece a sua real identidade pela fé. Oh, aleluia. Querido, isso é tão precioso. Olha isso, eu não conheço a minha identidade porque eu sou pastor Dedé, que plantou o Verbo Sapopemba, que está pregando nas igrejas. Eu não conheço a minha identidade porque eu sou o esposo da Estela, o pai da Catarina. Eu não conheço minha identidade pelas startups que eu trabalhei. Eu conheço a minha identidade de uma maneira, pela fé. Fé naquilo que Deus disse ao meu respeito, aleluia. Os meus erros, os meus acertos, os meus êxitos e as minhas mancadas não definem quem eu sou. Deus define quem eu sou, e eu reconheço isso pela fé. Aleluia. Se veja como Deus te vê. Como? Pela fé. Aleluia. Ei, se Ele te chamou de homem valente, não negocia, Ele está certo. Glória a Deus. Aleluia. Querido, fica com o que Deus tem dito ao seu respeito. Glória a Deus. Bastante coisa para falar aqui, mas eu vou ficar. A gente vai caminhar para o encerramento aqui. Tem uma parte desse texto onde esse general está conversando com os comandantes de Ezequias, né? O pessoal de Senaqueribe conversando com o pessoal de Ezequias. E ele fala todas essas coisas, e o pessoal de Ezequias fala assim: ei, faz o seguinte, fala em hebraico com a gente, ou fala em aramaico com a gente, que a gente entende. Porque se você falar em hebraico, nosso pessoal vai ouvir. E aí o povo de Senaqueribe fala: e você acha que não é intencional isso não? E ele começa a gritar em hebraico, tentando minar a confiança do povo, a confiança que o povo tinha em Ezequias. Vamos ler, eu achei que eu não ia ler, mas vou ler.
Versículo 26, por favor. Então Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá disseram ao comandante do campo: por favor, fale com os teus servos em aramaico, porque entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. O comandante, porém, respondeu: será que meu senhor me enviou para dizer essas coisas somente para o seu senhor e para você, e não para os que estão sentados nos muros, que assim como vocês terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina? Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: ouçam a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o Senhor: não deixe Ezequias enganá-los. Ele não poderá livrar vocês da minha mão. Não deixem que Ezequias os convença a confiar no Senhor, quando diz: com certeza o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Sabe o que ele estava fazendo aqui? Ele falou assim: bom, se eu não consigo intimidar você, eu vou intimidar quem está ao seu redor. Porque imagina o burburinho da cidade. Velho, fiquei sabendo que os caras da Síria querem invadir, e Ezequias está enrolando a gente. Ezequias falou que a gente tem que confiar no Senhor. Mas eu ouvi, eu não sei se eu estou certo, mas eu acho que o cara falou de comer as próprias fezes. Olha que loucura. E aí um comentando com o outro: não, é melhor a gente não confiar em Ezequias não. Confiar no Senhor agora. Rapaz, a Síria derrubou todo mundo. Você acha que ele não vai derrubar a gente? Querido, às vezes a estratégia do diabo é tentar contaminar, infectar o seu ambiente com incredulidade, para que haja um burburinho de incredulidade ao seu redor, tentando minar a sua fé. Mas meu irmão, nesse momento você precisa tomar uma decisão de a quem você vai dar ouvidos. Eu amo algo que Josué falou. Josué fala assim: ei, escuta aqui, líderes de família, homens ou mães que lideram sua própria casa. Você precisa determinar qual som vai ter tua casa. Às vezes será necessário uma atitude de coragem para botar ordem, dizendo: ei, aqui não se fala incredulidade não, aqui nós vamos falar o que Deus está falando. Se você não fizer isso por sua casa, não tem pastor, não tem ministro, não tem ninguém que faça isso por você. Josué ousadamente diz diante do povo: decidam vocês a quem vocês servirão. E eu vou dizer uma coisa: eu e a minha casa serviremos a Deus. Deus precisa da sua voz profética estabelecendo coisas no seu lar. Deus precisa que você tome a postura de dizer como as coisas serão na sua casa, meu irmão. Às vezes você tem que dar alguns bastas. Ei, aqui não, nessa casa não. Nessa casa nós não falamos de incredulidade. Nessa casa nós não falamos dos outros. Nessa casa nós falamos da palavra. Aleluia. E que tal você fazer isso no seu ambiente de trabalho? Aleluia. Eu estava compartilhando com Samuel esses dias que lá na Moca tem uma barbearia que eu fiquei com vontade de entrar na barbearia só por conta de uma placa que tem na frente da barbearia. Tá, tem uma placa escrito assim: lugar de homens de valor, aqui não falamos dos outros. Na barbearia, velho. Porque pensa assim, o cara é o dono da empresa, não quer cortar a barba lá, não quer fazer o cabelo, não entra. Mas ele decide: no meu ambiente mando eu, e nesse ambiente aqui eu vou determinar o que é conversado. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: você recebeu da parte de Deus autoridade para mudar ambientes. Talvez você não possa chegar na sua faculdade e dizer: ei, aqui não vão falar isso ou aquilo. Talvez você não tenha autoridade para fazer isso. Mas meu irmão, você tem autoridade sobre o que você escuta.
começa uma conversa errada, você fala, ó, desculpa, se você quiser manter nesse assunto, vá conversar com outra pessoa, porque eu não dou ouvido para esse tipo de lorota. Eu falo o que Deus diz. Aleluia. E você vai ver, querido, ambientes sendo mudados para a glória de Deus. Testemunho bom de crente, querido, é quando ele está no meio da faculdade e as pessoas pedem desculpa por falar palavrão. Alguém já viveu isso aqui? Eu não falava nada, eu estava lá, o cara falava palavrão, ô Dedé, desculpa aí. Glória a Deus, é isso mesmo. Fiquem constrangidos de pecar na minha frente. Aleluia. Querido, você pode levar o ambiente do céu para onde você entra, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Escolha quem você vai ouvir, meu irmão. Ezequias, nesse momento de pressão e de intimidação, depois de já ter errado a primeira vez, ele acerta na segunda. Ele fala o seguinte: vão lá conversar com Isaías. Vamos ver o que Isaías, o profeta, o homem de Deus, tem para nos dizer. 2 Reis 19, versículo 5. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, Isaías lhes disse: digam ao seu senhor que assim diz o Senhor: não tenha medo das palavras que você ouviu. Aleluia. Querido, às vezes Deus vai estar falando isso sobre a sua vida contra a intimidação. Não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu o farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. Querido, os servos do rei da Síria falaram um textão. Deus falou assim: ó, tá, não tenha medo, ouça o que eu digo, eu vou fazer eles voltarem, e lá eu vou fazer que ele morra. Rapaz, Senhor, tá resumido, né? Podia dar mais detalhes. Querido, Deus, ele vai te dar uma resposta, e é seu papel confiar naquilo que Deus disse. O problema é que às vezes a gente está buscando uma resposta de Deus, e a gente está esperando que Deus nos convença a crer. Querido, Deus, ele vai te dar uma resposta, e a decisão de crer é sua. Decida para onde você vai inclinar o seu ouvido. No momento de intimidação, a coisa certa a se fazer é o que está escrito lá em Provérbios 4, versículo 20. Quero ler com você. Meu filho, escute o que eu digo a você. Aleluia. E ó, incline o seu ouvido às minhas palavras. No momento de intimidação, você vai ter uma decisão para tomar. Vai ouvir aquilo que está te intimidando, ou vai inclinar o seu ouvido para ouvir o Senhor? O que determina a nossa vitória é para onde nós estamos inclinando o nosso ouvido. Aleluia. Para onde você vai inclinar o seu ouvido quando nada parece que dá certo? Querido, o Senhor está dizendo: inclina o seu ouvido para mim. Ouça as minhas palavras. Foi o que Ezequias fez. E Ezequias, como resposta a essa palavra simples de Deus, né? O camarada intimidou, falou que ia fazer um monte de coisa, assustou todo mundo, e Deus só falou: ó, não ouça eles não, me ouça, eu vou fazer eles voltar, eu vou fazer ele morrer, tá bom? Acabou. Ezequias decidiu: eu vou inclinar meus ouvidos para isso. E Ezequias passou a não mais orar como quem não tem resposta. Ele passou a orar como quem já tem a vitória. Querido, muitas vezes o nosso erro mora aí. Nós estamos pedindo de Deus uma resposta, e aí Deus já respondeu, só que a gente está insatisfeito com a resposta que Deus deu, e a gente está falando: não, Senhor, fala mais. Não, Senhor, fala outra coisa. Não, meu irmão, Ele já respondeu. Agora é você que precisa pegar pela fé e se apropriar disso, e começar a declarar aquilo que Deus já disse ao seu respeito.
2 Reis 19, no versículo 15, olha a oração de Ezequias. Ele diz: Senhor, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus. Aleluia. Meu irmão, o rei da Síria estava se gabando: eu sou o cara, eu derrubo todo mundo, eu derroto todo mundo. Ezequias começa a oração dele: Senhor, você está entronizado entre os querubins, só você é Deus, sobre todos os reinos da terra. Que Ezequias estava dizendo, inclusive sobre a Síria, você é Deus. Tu criastes os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e escuta. Abre os teus olhos e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para zombar do Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram dessas nações e dos seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, apenas madeira e pedra moldada por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Ezequias falou assim: Senhor, eu reconheço, os camaradas derrubaram muitas nações, pegaram os deuses deles, lançaram no fogo, destruíram tudo, mas cá entre nós, eles não eram deuses, eles não eram Deus. Senhor, agora vamos provar que para todos os reinos da terra que só você é o Senhor. Aleluia, aleluia. Ezequias entendeu uma coisa. Ele entendeu: eu sou o povo de Deus. Mexeu comigo, mexeu com meu Senhor. E Ezequias não falou: Senhor, me livra. Não, falou: Senhor, estão falando de você. Agora essa vitória é com o Senhor. Querido, eu imagino Deus ouvindo essa oração, porque Ezequias, depois de orar isso, ele não manda ninguém procurar o profeta, mas o profeta manda uma mensagem para Ezequias, fala: diz para Ezequias, Deus ouviu a sua oração. E aquilo que foi uma resposta curtinha, dá quase um capítulo da Bíblia, da resposta que Isaías deu, fortalecendo a fé de Ezequias. Sabe, querido, depois do seu primeiro passo de crer naquilo que Deus disse, meu irmão, se você perseverar, você vai ver encorajamento da parte do Senhor te alcançando ao longo do caminho. Mas você precisa primeiro dar o primeiro passo de inclinar o seu ouvido e confiar naquilo que Deus disse. Aleluia, aleluia. Deus responde com mais clareza para quem anda pela fé. O problema é que às vezes a gente quer clareza para crer. Esse é o processo errado. Nós cremos no que Deus já disse, e os detalhes vêm depois disso. Tem um profeta norte-americano que eu gosto muito, ele fala assim: a fé sempre puxa mais revelação, o medo bloqueia a visão, a fé ativa a instrução. Tem muita gente querendo: Senhor, responde, Senhor, fala alguma coisa, Senhor, me orienta. Querido, Deus é um Deus de fé. E a Bíblia fala que o justo vive pela fé. Primeiro você toma um posicionamento pela fé e declara a sua fé diante do Senhor e dá passos de fé, e depois instrução, clareza e direção chega. Não o contrário. Lembra do profeta Elias? Agora estou na dúvida se foi Elias ou Eliseu, mas da pequena nuvem na mão de um homem. Alguém lembra? Elias, né? Elias, eu acho que Elias. Ele orou: vai chover. Aí ele manda o moço dele, falou: rapaz, vê lá se está vindo a chuva. Seu profeta, tá não? Tá bom, continua orando. 7 vezes, meu irmão. Vê lá se começou a chover. Profeta, acho que agora ficou até mais calor, bicho. 7 vezes. Na última vez, na 7ª vez, eu falei: profeta, se a gente olhar lá longe assim, tem uma nuvenzinha, sabe, bem pequenininha, do tamanho da mão de um homem assim, é bem pequena. O profeta falou: beleza, esse é o sinal.
vai chover. O problema, querido, é que às vezes a gente espera tudo estar pronto para falar, tô crendo, tá vendo, Deus está fazendo. Não começa assim não, meu irmão. Não começa assim não. Começa pela fé sem você tá vendo nada. E você só tem aquilo que Deus disse. E aí você fica com aquilo que Deus disse. E fala, vai lá ver de novo. Ainda nada, beleza, vou continuar orando, mas vai lá ver de novo. Imagina o moço do profeta, homem, tô cansado. Quem disse que você já está autorizado a desistir? Quem te autorizou a já desistir? Vai de novo. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele disse. Aleluia. Não desista antes da hora, meu irmão. Aliás, nunca é hora de desistir. Fica com a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você quer saber o final dessa história de Ezequias e Senaqueribe? Ok, vamos lá. É rápido, tá? 2 Reis 19:35. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens acampados no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, o rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora, e voltou para Nínive e lá permaneceu. Querido, na segunda resposta que Deus dá a Ezequias, o Senhor fala assim: Ezequias, antes eu não te falei não, mas deixa eu te explicar agora. Não vai chegar uma flecha de Senaqueribe em Judá, não vai ter uma espada, ninguém vai invadir. Ezequias, eu vou resolver. E qual foi o trabalho de Ezequias? Acordar e ver, vixe, morreu todo mundo. Pronto, o Senhor lutou, o Senhor derrotou, o Senhor foi lá e resolveu. Querido, o que garante a nossa vitória não é a nossa capacidade de guerrear. O que garante a nossa vitória é com quem nós estamos. Moisés estava intimidado para ir diante de Faraó. O Senhor falou: Moisés, eu vou contigo. Oh, aleluia. Essa é a resposta que você precisa. Eu estou com você. Josué estava intimidado por ser o sucessor de Moisés e o cara que tem a responsabilidade de fazer o povo de Deus entrar na terra prometida, coisa que o maior líder da terra não tinha conseguido. Moisés não conseguiu, e agora o BO está na mão de Josué, e Josué apavorado, Deus fala: ei Josué, eu estou contigo. O gigante Golias tenta enfrentar Davi, e Davi fala: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, o Senhor está comigo. Certa vez Davi pergunta ao Senhor se ele deveria enfrentar os filisteus, e o Senhor falou: vai, você vai derrotá-los, porque eu estou contigo. Essa é a garantia que você precisa sobre a sua vida, querido. A presença. E não foi assim que Ele nos comissionou também? Ide por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E o que acontece? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nosso Senhor prometeu, Ele ia estar conosco. A Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 13, deixa eu ver se é o versículo 5, Hebreus 13, 5. É isso aí: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, jamais o abandonarei. O Senhor está dizendo, Ele está prometendo: eu estou com você, eu estou com você. A garantia da sua vitória sou eu. Aleluia. Querido, quando a gente reconhece quem está conosco, a intimidação já perdeu. Eu louvo ao Senhor pelas músicas que a gente aprendeu na salinha de criança. Eu tive o privilégio de crescer na igreja,
Querido, você tem filho, que coisa boa é seus filhos crescer no ambiente de igreja, meu irmão. É segurança para a sua vida. E eu lembro de uma música que dizia assim: meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão, Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. E aí a música dizia: com Cristo meu barco ao céu subirá, e não diz que ele naufragará nas águas. Jesus estando no meu barco é a nossa segurança, meu irmão. Jesus estando no barco é a segurança que já deu certo. Jesus do nosso lado é a segurança que tudo vai ocorrer bem. É por isso que durante a madrugada a tempestade veio e os discípulos ficam apavorados e Jesus está dormindo. E os discípulos falam: Jesus, você não se importa que a gente morra? Querido, para aqueles discípulos, saber que Jesus estava no barco já deveria resolver a questão. Eita, consegue perceber? A intimidação faz você questionar se você é amado ou não por Deus. Porque a tempestade fez os discípulos questionarem, chegarem para Jesus: Jesus, você não se importa conosco? Você não se importa que a gente morra? A intimidação coloca dúvida sobre o amor de Deus sobre a sua vida. Isso é uma mentira, meu irmão. Não ceda para a intimidação. Jesus levanta, repreende as ondas, diz para o mar se aquietar e pronto. Aleluia. Pastor, mas parece que dessa vez vai naufragar. Querido, Ele está no barco. Então fica tranquilo. Deus sabe o que está fazendo. Eu preciso te dizer, meu irmão, Deus sabe o que está fazendo na sua vida. Pastor, mas parece loucura. Eu sei. Confia no Senhor. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe como preservar a sua vida. Ele sabe como preservar a sua casa. Ele sabe como cuidar de você. Seu papel é confiar. Continua confiando nele. Ei, Deus sabe o que está fazendo, querida. Aleluia. Deixa eu orar por você. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque eu sei que enquanto eu ministrava, Pai, meus irmãos reconheceram algumas áreas de intimidação sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Pai, pelo Senhor restaurando uma disposição de fé, para meus irmãos não cederem para a intimidação e permanecerem andando na gloriosa liberdade que o Senhor conquistou para nós. A liberdade de confiar no Senhor, que nunca falhou e nunca falhará. Obrigado, Jesus. Amém. Aleluia.